Ouvi dizer que este ano vais estudar História. Então, tens que saber como se conta o tempo. Vou ensinar-te. Anda daí comigo. Para podermos compreender os acontecimentos do passado, é necessário saber contar o tempo. Uma vez que os acontecimentos do passado se prolongam ao longo de muitos anos, as unidades de contagem de tempo mais comuns usadas pela história são ano, década, século e milénio. O estudo do tempo chama-se cronologia. É graças à cronologia que os homens conseguem controlar e organizar a sua vida e as suas atividades. Vais ouvir muitas vezes a palavra cronológico quando estiveres a estudar História. A Jéssica anda na escola. Ela já sabe o que é um ano. Quando entrou para a escola, tinha apenas 6 anos. Quando fez 7, ela estava no 2º ano. Agora está no 3º e tem 8 anos. Hoje, na escola, a professora falou na palavra década. A Jéssica ainda não tem uma década. Faltam-me 2 anos para ter uma década. Então, uma década são 10 anos. Sim, uma década é um período de 10 anos. A partir do ano 2000, vamos apenas na 3ª década. De 2000 a 2010, uma década. De 2010 a 2020, outra década. E de 2020 até 2030 será outra década. Nas últimas décadas houve muitos acontecimentos importantes. Registramos apenas alguns. Em 2002, entrada em circulação da moeda euro. Em 2004, apareceu o Facebook. Em 2013, Malala Yousafzai faz um discurso nas Nações Unidas defendendo os direitos humanos. Em 2020, começou a pandemia do novo coronavírus. Isto é uma linha do tempo. Começou no ano 2000 e estamos no ano 2022. Esta linha do tempo continua até ao ano 2100. São 10 décadas, ou seja, um século. Um século é um período de 100 anos. Nos países ocidentais, começou a contar-se o tempo a partir do nascimento de Cristo. Por isso, hoje estamos no século 21 depois de Cristo. Existem também séculos antes de Cristo. Para escrever o número do século, utilizam-se sempre números romanos, que é o mesmo que dizer, utilizam-se letras. Vais aprendê-los. Desde o ano 1000 até o ano 2000, contam-se 10 séculos. E 10 séculos é o mesmo que um milénio. Vamos então fazer um resumo para não te esqueceres. Uma década são 10 anos. Um século são 100 anos. E um milénio são 1000 anos. O tempo começou a contar-se no nascimento de Cristo. Por isso, os anos antes de Cristo levam à frente A.C, que significa antes de Cristo. E os anos depois de Cristo podem levar à frente D.C, que significa depois de Cristo. Muito bem, estiveste com muita atenção. Hoje aprendeste algumas medidas de tempo que te vão ajudar a compreender um friso cronológico,
que é o mesmo que uma linha do tempo.